Olá amigos, aqui é Edmilson Barros e você está no canal do YouTube Minutos de Direito Médico. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Nosso tema de hoje é sobre os cuidados básicos para diminuir o risco de processos. Vamos lá? Muitos médicos pelo Brasil me questionam como evitar processos. Cada caso é um caso e são muitas variáveis do médico, do paciente, do familiar, da especialidade, do procedimento e até do advogado conhecido do paciente ou do familiar. Impossível elaborar uma receita para se evitar os casos, até porque essa blindagem é impossível. O que se pode fazer é minimizar os riscos, mas jamais neutralizá-los. Mas algumas regras são básicas e nenhuma delas pode ser esquecida por mais tempo que demande do médico. Cito pouco mais de 20 cuidados que considero os mais importantes. Respeite os pacientes e respeite os direitos dos pacientes. A título de exemplo, os pacientes têm direito a serem tratados com dignidade, a receber informações claras e precisas sobre o seu estado de saúde para exercer sua autonomia e consentir ou não o que lhe é proposto. O médico deve obter o consentimento informado do paciente. Ele deve ser completo e personalizado para cada paciente e para cada procedimento. Em casos eletivos, a entrega do termo deve ser com antecedência mínima de 7 dias, tempo mais do que suficiente para o paciente ler, discutir e tirar suas dúvidas com o médico. Importante, o termo de consentimento ao médico independe do termo da instituição de saúde. O médico deve manter o absoluto sigilo de todos os dados e informações do paciente. É obrigação do médico adotar as boas práticas médicas que assegurem a segurança e o bem-estar dos pacientes, ou seja, deve se atualizar permanentemente e continuamente sobre as novas técnicas, tecnologias, protocolos da especialidade, procedimentos e somente realizar os atos médicos necessários ao caso e que sejam atos reconhecidos pela literatura médica como adequados para aquela situação clínica. Não há mais lugar para heroísmos, improvisos ou adaptações. Deve dedicar mais tempo a ouvir o paciente, aprimorando a comunicação. Deve manter a urbanidade, um bom relacionamento e uma boa comunicação clara com os colegas e todos os demais profissionais da saúde, médicos ou não. Deve reforçar a relação médico-paciente e no menor sinal de fragilidade dessa relação, se não for urgência ou emergência, deve se recusar a prosseguir com o acompanhamento do paciente, elaborando um relatório detalhado a ser entregue ao paciente para que procure outro médico. Deve ser rigorosamente pontual e assíduo em todos os seus compromissos profissionais no serviço público e na iniciativa privada. Deve registrar tudo no prontuário com detalhes, incluindo data, horário e nome de pessoas que podem vir a ser sua futura testemunha. Não deve anotar apenas os achados positivos do exame clínico, mas também os achados negativos, fundamentando o porquê de ter optado por determinada conduta. Em regra, não deve dar consultas ou prescrever por aplicativo de mensagem. O paciente deve ser orientado a comparecer a uma consulta regular por telemedicina ou preferencialmente presencial. Não deve criticar colegas de profissão ou a conduta por eles tomada. Independente da especialidade ou da área de atuação, jamais deve ficar sozinho na sala de exame com o paciente, em especial nas especialidades de gineco-obstetrícia, mastologia, ultrassonografia e urologia. As queixas e lesões visíveis devem ser fotografadas de frente e perfil, com data do registro de preferência na própria foto. Todas as mensagens trocadas com pacientes e familiares devem ser por escrito, jamais por áudio ou vídeo, por mais difícil e trabalhoso o registro e a prova. Pelo menos na recepção do consultório deve haver câmera de vídeo com registro de data e horário. Não emitir nenhum documento médico sem o exame direto do paciente. Jamais tratar de assuntos do paciente com o advogado dele, sem estar também o seu advogado. Jamais desviar paciente do serviço público para o seu consultório. Jamais cobrar complemento de pacientes de convênio, incluindo do SUS. Ser rigoroso e comedido na sua publicidade médica, seguindo as regras da resolução específica do Conselho Federal de Medicina. Em caso de qualquer questionamento de seus atos profissionais envolvendo justiça,
conselho de medicina, advogados ou locais de trabalho, não tome nenhuma conduta e procure imediatamente um advogado especialista em direito médico. Evite as jornadas maiores que 24 horas ininterruptas. Você pode ser traído pelo próprio cansaço. Procure trabalhar apenas em locais com uma estrutura mínima de pessoal, insumos e meio de diagnóstico e tratamento para aquela demanda atendida. Não vale arriscar seu CRM para trabalhar em locais sem condições. Seguindo essas pequenas regras, o médico tende a se proteger da imensa maioria dos problemas que podem surgir. Por hoje é só. Participe, mande suas dúvidas, inscreva-se em nosso canal. Grande abraço a todos e até a semana que vem.